Esse é o momento da palavra e nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus ilumine o nosso coração. This is the moment of the word, and we will direct ourselves to God, asking Him to guide us. Pai querido, assim como nós acabamos de cantar, pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor. Dear Father, just as we sang, we ask that you help us look to you, A olhar para a Tua palavra. to look to your word. Quando olhamos para o Senhor, nós aprendemos quem nós somos. When we look to you, we learn who we are. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã, iluminando o nosso coração. For this reason, we ask that you help us today, enlightening our hearts. Nós abrimos agora a nossa mente e o nosso coração para o Senhor. We now open our minds and our hearts to you. No nome de Jesus nós oramos. Amém. In the name of Jesus we pray. Amen. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram a famosa frase de Gandhi sobre os cristãos. I'm sure everyone here has already heard the famous quote by Gandhi about Christians. Certa vez ele estava conversando com um missionário cristão na Índia, Once he was talking to a Christian missionary in India, e aí então ele disse para esse missionário algo parecido com isso. and he said something like this to the missionary. Eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto dos cristãos. I like your Christ, I do not like your Christians. Essa é uma frase que muitas pessoas falam sobre a igreja. This is a quote that many people quote about the church, E até com uma certa razão. and maybe with some reason. Existe muita coisa errada na igreja. There are many things wrong with the church. Muitas vezes os cristãos não se parecem tanto com Cristo. Many times Christians don't look very much like Christ. E hoje é cada vez mais comum que muitas pessoas procurem uma espiritualidade cristã sem a igreja. And it's more and more common in our days that people will seek a Christian spirituality without the church. Dan Kimball escreveu um livro com um título muito interessante alguns anos atrás. Dan Kimball wrote a book with a very interesting title a few years ago. Ele escreveu um livro falando sobre os millennials. He wrote a book about millennials. E o título do livro é Eles gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. And the title of the book is They Like Jesus, but Not the Church. Esse é um pensamento cada vez mais comum nos nossos dias. This is a thought that is increasingly common in our days. E muitas pessoas hoje têm feito a seguinte pergunta: And many people nowadays ask the following question. será a igreja realmente necessária? Is the church community really necessary? Será que eu não posso simplesmente ser um cristão desconectado de uma comunidade cristã? Can I not just be a Christian disconnected from a Christian community? Eu não posso simplesmente, de alguma maneira, viver uma vida ética parecida com a vida de Jesus? Can I not just simply live an ethical life like the life of Jesus? Ter as minhas práticas devocionais em casa, como ler a Bíblia e orar? Have my devotional practices at home like reading the Bible and praying? Ler alguns bons livros de teologia? Read some good theology books? Ou, quem sabe, assistir alguns bons pregadores no YouTube? Or maybe watch some good preachers on YouTube? Mas sem necessariamente ter que me vincular a uma comunidade cristã. But without necessarily having to link myself to a Christian community. Esse é um pensamento cada vez mais comum nos nossos dias. This is an increasingly common thought in our days. E é por isso que nós temos conversado aqui sobre a primeira carta de João. And it's for this reason that we are speaking here about the first letter of John. Essa é uma carta que fala muito da espiritualidade horizontal. This is a letter that speaks very much about the horizontal spirituality. Um pressuposto básico de João é que você não pode amar a Deus se você não ama o seu irmão. A basic presupposition of John is that you cannot love God if you don't love your brother. Existe uma citação muito antiga relacionada a João. There's a very old quote related to John. Acho que foi Jerônimo, no século IV,
que falou sobre como era a dinâmica de João na sua igreja em Éfeso. I think it was Geronimo in the 4th century that talked about the relationship between John and the church. Ele diz que no final do século I, João era pastor na cidade de Éfeso e já muito idoso, ele já não aguentava ir sozinho à igreja. He said that at the end of the 1st century, John was the pastor of the Ephesus church, and at a very old age, he couldn't go to church on his own anymore. E os seus discípulos precisavam levá-lo até o local onde eles estavam reunidos. And his disciples needed to take him to the place where they gathered. E todos os dias que eles se reuniam, João ia pregar o evangelho e ele dizia sempre a mesma coisa. And every day that they gathered, John was going to preach the gospel, and he said the same thing. Filhinhos, amem-se uns aos outros. My children, love one another. E as pessoas da igreja começaram a questionar: por que você só fala isso? Não tem mais nada para falar para a gente? É só isso, sempre, todos os dias. And the members of the church started questioning this. Why do you say this every time? Don't you have anything else to teach us? João então respondia: porque esse é o mandamento do Senhor. And John would then answer, it's because this is a commandment from the Lord. E se vocês fizerem apenas isso, já será o suficiente. And if you do just this, it'll be enough. Essa é uma citação de Jerônimo no século IV sobre João no século I. This is a quote from Geronimo in the 4th century about John in the 1st century. João sempre pregou muito sobre a comunidade cristã. John always preached a lot about Christian community. E nós começamos aqui a ler a primeira carta de João juntos. And here we started to read the letter of 1 John together. Na primeira mensagem nós falamos sobre Cristo como a base da comunidade cristã. In the first sermon, we talked about Christ as the basis for Christian community. Logo no início da carta de João, ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Right in the first letter, he says, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sem Cristo não existe igreja. Without Christ, there isn't church. O que nos une não é a denominação religiosa. What unites us isn't the religious denomination. Aquilo que temos em comum não é o nosso prédio. What we have in common isn't our building. Não são os nossos ministérios. It isn't our ministries. Aquilo que nos une é Cristo. What unites us is Christ. Essa foi a primeira mensagem. This was the first sermon. A segunda mensagem dessa série foi sobre a verdade como condição para a comunidade. The second sermon in the series was about truth as a condition for community. No versículo 7 do primeiro capítulo, João diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. In the 7th verse, in the first chapter, John says, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Sem verdade não existe comunidade. Without truth, there is no community. Existem muitas comunidades fake nos dias de hoje. There are many fake communities nowadays. Elas são plásticas. They're plastic or only in appearance. Elas são artificiais. They're artificial. Porque não há verdade. Because there's no truth. Verdade sobre o que nós somos. Truth about who we are. E nós somos pecadores. We are sinners. Nós não somos perfeitos. We're not perfect. Precisamos de Cristo. We need Christ. E por isso precisamos da verdade. And for this reason we need truth. E precisamos andar na luz. And we need to walk in light. Essa foi a segunda mensagem. This was the second sermon. E hoje nós vamos falar sobre a perseverança como o significado de viver em comunidade. And today we'll speak about perseverance as the meaning of living in community. O texto que nós vamos separar hoje na primeira carta está no capítulo 2, versículo 18 a 28. The text that we will read today from the first letter is on chapter 2, verses 18 to 28. Jason will read for us. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us, but their going showed that none of them belonged to us. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth.
I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what he promised us, eternal life. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in him. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. Dos professores que eu tive no Brasil quando eu estudava teologia era maratonista. One of the teachers I had in Brazil when I studied theology was a marathon runner. E foi dele que eu ouvi pela primeira vez a expressão bater no muro. And it was from him that I heard for the first time the expression hitting the wall. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. I don't know if you've heard this expression before. Esse amigo me explicou que quando você corre uma maratona, eu nunca tive essa experiência, acho que eu nunca vou ter na minha vida. My friend explained to me that when you run a marathon, by the way, I've never had this experience and I think I will never have it. Ele disse que quando você chega nos últimos 10 quilômetros, aproximadamente no quilômetro 30, He says that when you arrive approximately at the last 10 kilometers, kilometer number 30 maybe, você se depara com um muro. you hit a wall. Esse muro é um muro invisível. This is an invisible wall. Você já está muito cansado. You're already very tired Depois de 30 quilômetros. after 30 kilometers. E você pensa que ainda você tem mais 10 quilômetros pela frente. And you think you have still 10 kilometers ahead of you. Você já não sente muito bem as suas pernas. You don't feel your legs anymore. Seu organismo começa a pifar. Your body starts to fail. E principalmente o seu psicológico é profundamente afetado. And mainly your psyche is profoundly affected. É nessa hora, na última parte da maratona, que muitos desistem. And it's exactly at this time, in the last part of the marathon, that many give up, Quando se bate no muro. when they hit the wall. É interessante que João está falando aqui, ele começa esse texto falando: meus filhinhos, esta é a última hora. It is interesting that John starts this text saying, "My children, this is the last hour." Ele está falando sobre um conceito muito comum no Novo Testamento, que é sobre o fim dos tempos. He's speaking about a very common concept in the Old Testament that's about the end times. E desde que Jesus ressuscitou dos mortos, nós estamos vivendo a última hora. And since Jesus resurrected from the dead, we've been living the last hour. Ou na linguagem de Paulo, nos últimos dias. Or in Paul's language, the last days. E esse é um tempo muito peculiar, And this is a very peculiar time. porque o que nós vamos perceber, e na linguagem de João isso fica muito claro, é que o maior desafio desse tempo é justamente se a gente vai ou não bater no muro. And what we will notice, and this is especially clear in John's writing, is that the biggest challenge that we will face at this time is whether we will hit the wall. Nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. We live between the first and the second coming of our Lord Jesus Christ. A história caminha para um fim. History walks towards an end. E nós estamos vivendo nesse limite do fim. And we're living at this limit, this boundary of the end. É a última hora. It's the last hour. São os últimos 10 quilômetros da maratona. It's the last 10 kilometers of the marathon. E é interessante que quando João fala sobre isso, o que ele mais vai repetir é: perseverem. And it's interesting, when John mentions this, what he will repeat the most is persevere. Ele diz: permaneçam, continuem. He says remain, continue. Essa é uma palavra tipicamente joanina. This is a typical word of John. Essa é a palavra grega meno, This is the Greek word meno,
que significa permanecer, continuar presente, não desistir. which means to remain, to abide, to continue to be present, not give up. Veja como essa é uma palavra e esse é um conceito tipicamente de João. See that this is a word and a concept that is typical of John. No Novo Testamento, essa palavra aparece 121 vezes, In the New Testament, this word appears 120 times, sendo que 69 apenas nos escritos de João. 69 of these times only in the writings of John. Mais da metade de todos os usos de meno no Novo Testamento vem de João. More than half of the uses of the word meno come from the text of John. João tem uma preocupação especial com a perseverança. John has a special concern for perseverance. Um conceito de que o que mais importa não é como você vai começar, mas como você vai terminar. A concept that which is most important is not how you start, but how you finish. Muitos começam muito bem a caminhada cristã, Many start their Christian walk very well, mas se corrompem durante o caminho. but are corrupted along the way. Muitos começam mal, Many start poorly, mas eles são movidos pela graça e eles chegam ao final. but they're moved by grace and they reach the end. A vida cristã é uma corrida, The Christian life is a race, e não é uma corrida de 100 metros, and it's not a 100-meter é uma dash. maratona. It's a marathon. Mais importante do que a velocidade é a perseverança. More important than speed is perseverance. A questão não é aqueles que vão chegar primeiro, The issue at stake is not who will arrive first, a questão é aqueles que vão chegar. but who will arrive. Nesse texto, João faz um comparativo entre aquilo que ele chama de anticristos e cristãos. In this text, John makes a comparison between those that he calls antichrists and Christians. É um conceito comum que nos últimos dias vai aparecer o famoso anticristo. It is a common concept that in the last days will appear the famous antichrist. Eu soube que o Christian, quando era pequeno, ficava se perguntando se ele, será que eu serei o anticristo? I heard that Christian, when he was small, was always questioning whether he would be the antichrist. Eu confesso, Cristo, que eu também já tive esses pensamentos. I confess that I almost thought the same. O apóstolo Paulo fala desse abominável ser chamado anticristo, The Apostle Paul talks about this abominable being called the Antichrist que virá imediatamente antes do fim. that will come immediately before the end. No entanto, o conceito de João sobre o anticristo é bem interessante. But but John's concept of the Antichrist is very interesting. Ele fala que não apenas virá um grande anticristo, mas que ao longo de toda essa era surgirão muitos anticristos. He says not only that there will come a great Antichrist, but along this era there will be many Antichrists. E ele, nesse texto de hoje, que nós estamos lendo, faz um contraste entre os anticristos e os cristãos. And in this text that we're reading today, he makes a contrast between Antichrists and Christians. E você sabe qual é a principal diferença? And you know what the main difference is? A principal diferença é que os anticristos são aqueles que abandonaram a caminhada enquanto os cristãos permanecem. The main difference is that the Antichrists have abandoned their walk while Christians remain. Os anticristos saíram do meio dos cristãos. The Antichrists have left the Christian midst. Eles abandonaram a corrida. They abandoned the race. O cristão verdadeiro permanece. The true Christian remains. Uma pergunta em relação a essa questão e muito interessante para a gente refletir é como nós podemos saber que somos realmente cristãos. An interesting question for us to reflect on is how do we know that we are real Christians? A pergunta não é como ser um cristão. The question is not how to be a Christian. A pergunta é como nós podemos saber que somos cristãos. The question is how can we know that we are Christians? Eu me lembro que quando eu era pequeno tinha uma musiquinha que cantava na igreja. I remember Sobre- when I was small there was a song that we sang at church, E essa musiquinha ia falando assim: foi numa segunda que eu aceitei Jesus. and the song
had the following words: "It was on a Monday that I accepted Christ." E aí todo mundo que tinha tomado uma decisão por Cristo na segunda levantava a mão. And everyone who had taken a decision for Christ on a Monday would raise their hand. E a musiquinha continuava, foi numa terça. And the song would continue. It was on a Tuesday. E todo mundo levantava a mão quem teve uma decisão na terça. And people who made a decision on a Tuesday would raise their hands. Foi numa quarta, foi numa quinta. It was on a Wednesday, on a Thursday. E aí chegava, foi no domingo. And finally there was the word, it was on a Sunday. E aí eu ficava numa situação muito difícil, porque eu não me lembrava qual era o meu dia. And I was in a very difficult situation because I didn't remember my day. Eu nasci numa família cristã e a minha conversão se deu num processo gradual. I was born in a Christian family and my conversion was a gradual process. Eu não tinha um dia específico. I didn't have a specific day. E aí então, para o meu alívio, eles inventaram uma segunda parte na música, And then for my relief, they invented a second part of the song, que era assim, foi em qualquer dia. which was, it was any day. E aí, se você não sabia o dia, você levantava a mão nesse any day. And if you didn't know the day, you just raise your hand at the any day. Fato é que existe hoje o perigo da gente acreditar que nós somos cristãos, porque um dia a gente levantou a mão durante um apelo depois de uma mensagem. The fact is that there's a danger in our days that we think we are Christians because we raise our hand after an altar call. E deixa eu ser bem sincero com você. Let me be very sincere with you. Você não sabe que é cristão porque um dia você levantou a mão. You do not know you're a Christian because one day you raise your hand. Você não sabe que é cristão porque um dia você preencheu uma ficha de decisão. You do not know you're a Christian because one day you filled a form stating your decision. Você sabe que é cristão porque você, depois de ter feito isso, você permanece no caminho. You know you're a Christian because after doing that, you remain in the way. E você teve um processo de transformação profunda na sua vida, And you had a profound process of transformation in your life que não aconteceu em um dia, that did not happen in one day, mas que tem acontecido ao longo do tempo. but that has been happening over time. E quando você ameaça sair do caminho, Deus vem e segura você, And when you threaten to leave the way, God comes and holds you, corrige você, corrects you, traz você de volta para o caminho. brings you back to the way. E você então entende que você não pode sair desse caminho. And then you understand that you can't leave the way. Existe hoje uma discussão muito grande no meio teológico entre o decisionismo e a regeneração. Nowadays, there's a very great discussion in the theological midst about não- decisionism versus regeneration. Eu não quero dizer que a decisão por Cristo não é importante. I don't want to say that the decision for Christ is not important. Que levantar a mão num apelo não tem o menor significado. That raising your hand at an altar call has no meaning. A decisão faz parte do processo. The decision is part of the process. Mas você não sabe que é cristão porque simplesmente levantou a sua mão. But you don't know that you're a Christian because you raise your hand. Eu conheço muitos que levantaram a sua mão, I know many that raised their hand, que preencheram uma ficha de decisão, that filled a decision form, que foram inclusive batizados, that were in fact baptized, mas que apostataram da fé. but that abandoned the faith. E que quando você olha para eles hoje, você não vê nenhum traço, nenhuma evidência de que Cristo está presente ali. And when you look at them today, you see no trace, no evidence that Christ is present O there. que eu quero dizer é que a perseverança é algo extremamente importante na vida do cristão. What I want to say is that perseverance is something that is extremely important in the Christian life. E ela é um forte indicador de que você realmente é um cristão. And it is a strong indicator that you are truly a Christian. Nessa passagem, o apóstolo João fala sobre 3 questões relacionadas à perseverança. In this passage, John mentions 3 things related to perseverance. Primeiro, ele fala sobre o significado da perseverança. First, he talks about the meaning of perseverance. Em segundo lugar, ele fala sobre a questão dos meios para você perseverar. In the second place, he mentions the means to persevere. E em terceiro lugar, então, ele faz o mandamento para você perseverar. In the third place, he then leaves a commandment for you to persevere. Tudo isso fazendo um contraste entre os anticristos e os cristãos. In all of this, he's making a contrast between Antichrist and Christian. E você vai ver como ele relaciona tudo isso com a vida em comunidade. And you'll see how he relates all of this to life in community. Em primeiro lugar, vamos conversar um pouquinho sobre o significado da perseverança. First of all, let's talk a bit about the meaning of perseverance.
João vai falar aqui desse significado dizendo 3 coisas. John will talk about the meaning here, saying 3 things. Em primeiro lugar, ele vai falar que a perseverança tem a ver com permanecer na igreja. In the first place, he will say that perseverance has to do with remaining in the church. Veja o que ele diz. Eles saíram do nosso meio, eles, os anticristos, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. He says this, they, meaning the Antichrists, went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Talvez eu não precisasse dizer isso, mas deixa eu esclarecer, em primeiro lugar, uma questão relacionada a esse texto. Maybe I don't need to say this, but let me first clarify an issue related to this text. Quando ele diz que eles saíram do nosso meio, When he says that they left from among us, João aqui não está se referindo a sair de uma igreja local e ir para uma outra igreja local. John is not referring to leaving a local church and going to another local church. Ele não está se referindo àqueles que saíram da igreja presbiteriana para a igreja batista, He's not referring to those who left the Presbyterian church for the Baptist church, ou saíram da E-Free e foram para a Alliance. or people who left E-Free and went to the Alliance. Ele não está falando aqui de simplesmente sair de uma comunidade local. He's not talking about here simply leaving a local community. Ele está falando aqui de abandonar a comunidade, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. He is talking about here abandoning the community, the body of Christ, the church of Christ. E o conceito de João é que você não pode permanecer na fé cristã se você abandona a comunidade cristã. And John's concept here is that you cannot remain in the Christian faith if you abandon the Christian community. Eu perdi aqui por algum motivo, talvez? Ok. Você não pode simplesmente seguir com uma espiritualidade desconectada de um grupo de cristãos numa igreja local. You cannot continue with a spirituality disconnected from a body or a group in the local church. Como eu falei no início, existe uma tendência de valorizar cada vez mais uma espiritualidade individual em detrimento de uma espiritualidade comunitária. As I said in the beginning, there's an increasing tendency to hold to an individual spirituality in detriment of a group Christian experience or Christian life. Eu tenho lido alguns livros sobre o cristianismo no Canadá. I have been reading a few books about Christianity in Canada. E tem acontecido aqui algo que é muito comum e tem acontecido também no Brasil. And here there's something very common happening that is also happening in Brazil. Que é o abandono das igrejas. That is the abandonment of churches. Apenas para você ter uma ideia, deixa eu... Ok? Já viram ali? Tem uma criança? Ok? Good? Então vamos lá. Eu quero mostrar 2 gráficos para vocês. I want to show you 2 charts. O primeiro gráfico tem a ver com a tendência das igrejas cristãs no Canadá desde o final da Segunda Guerra Mundial. The first chart has to do with the trend in Christian churches in Canada since the end of World War II. Você está vendo que a frequência cada vez mais tem diminuído. You see that the frequency of attendance has been reduced increasingly over time. É um declínio contínuo. It's a continuous decline. E por outro lado, a gente tem um crescimento daqueles que se definem como religiosamente indefinidos. And on the other hand, we have a growth in the number of those who say they are religiously undefined. Desde a década de 70, esse grupo pulou de 4% para 24%. Since the 70s, this group has grown from 4% to 24% E continua crescendo. and continues to grow. Isso mostra essa tendência de uma fé cristã
sem uma comunidade cristã. This shows the trend of a Christian faith without a Christian community. O que João está dizendo aqui é que é preciso permanecer na comunidade cristã. What John is saying here is that it is necessary to remain in the Christian community. O anticristo é aquele que nega Cristo. The Antichrist is the one who denies Christ. Só que a primeira característica que João fala do anticristo que nega Cristo é que ele também nega a igreja de Cristo. But the first characteristic of the Antichrist who denies Christ is that he also denies the church of Christ. Eu sei que a igreja tem muitos problemas. I know the church has many problems. Eu sei que a igreja tem muitos pecados. I know the church has many sins. Mas é absolutamente fundamental que a gente aprenda a conviver numa comunidade cristã. But it is absolutely fundamental that we need to learn to live in a Christian community. Essa é a primeira faceta do significado da perseverança. This is the first facet of the meaning of perseverance. Logo depois, João também vai falar que é preciso permanecer, em segundo lugar, no Evangelho. Right next to that, he says that it is also necessary to remain in the gospel. No versículo 24 ele diz: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. He says in verse 24, as for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. E a pergunta aqui é: o que é que eles ouviram desde o começo? And the question here is, what have they heard from the beginning? O que eles ouviram desde o começo foi a mensagem do Evangelho. What they heard from the beginning was the message of the gospel. E ele está dizendo: vocês não devem simplesmente permanecer na comunidade cristã, mas vocês devem permanecer na mensagem que vocês ouviram. And he says, not only do you have to remain in the Christian community, but you also need to remain in the message that you've heard. Porque é possível permanecer na igreja, mas não permanecer no Evangelho. Because it is possible to remain in the church, but not remain in the gospel. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, tem não apenas um inimigo. The message of the gospel doesn't have only one enemy. Ela tem dois inimigos. It has two enemies. O primeiro inimigo do Evangelho é a irreligião. The first enemy of the gospel is irreligion. É quando você nega a mensagem. It's when you deny the message. É quando você não quer saber nada da comunidade cristã e dessa mensagem do Evangelho. It's when you want to have nothing to do with Christian community and the message of the gospel. Mas existe um segundo inimigo. But there's a second enemy. E muitas vezes a gente não está atento à influência e à força desse segundo inimigo. And many times we're not aware or attentive to the presence and the influence of the second enemy. Você sabe qual é esse inimigo? You know what it is? A religião. Religion. É quando, ao invés de negar, a gente simplesmente corrompe o Evangelho. It's when we, instead of denying the gospel, we corrupt it. Eu gosto de pensar que é possível você estar na estrada certa, mas na direção errada. I like to think that it's possible for you to be in the right road, going the wrong way. O Evangelho é uma estrada que liga a terra e o céu, mas a direção dela é de cima para baixo. The gospel is a road that connects earth to heaven, but its direction is from the top to the bottom. O Evangelho tem a ver com o Filho do Homem que veio buscar e salvar o perdido. The gospel has to do with the Son of Man who came to seek and save the lost. O Evangelho não é quando você conquista a salvação. The gospel is not when you conquer salvation. Não é quando você se torna uma pessoa boa para ser aceita por Deus. It's not when you become a good person to be accepted by God. O Evangelho é Deus vindo ao seu encontro no seu pecado. The gospel is God coming to your encounter in your sin. E é muito fácil que a gente continue nessa estrada da religião, mas na direção oposta. But it is very possible that we remain in this road of religion going the wrong way. Se você pegar a Trans-Canada em direção a oeste, If you take TransCanada going west, e você acreditar piamente que você vai chegar em Toronto, and you truly believe that you will arrive in Toronto, eu quero te dizer com toda sinceridade, você não vai chegar. I want to tell you with all sincerity, you will not get there. Você está na estrada certa. You're on the right road. Você está na Trans-Canada. You're in TransCanada, Mas você está no caminho errado. but you're going the wrong way Porque você está indo na direção errada. because you're going the wrong direction. Você pode estar na estrada que liga o céu à terra. You might be in the road that connects heaven and earth. Mas se você acha que você vai conseguir chegar até o céu indo na direção errada, você está enganado. But if you think you can get to heaven going the wrong way, you're wrong.
Muitas pessoas permanecem na religião, Many people remain in religion, permanecem na igreja enquanto instituição, remain in the church as an institution, permanecem talvez se esforçando para poder serem pessoas boas, try to make an effort to be good people, mas elas podem ter abandonado o evangelho. but they might have abandoned the gospel. Por isso João diz: permaneçam no evangelho. For this reason, John says, remain in the gospel. Aquela mensagem que vocês ouviram ainda permanece. That message that you heard remains. Ela não mudou. It didn't change. Vocês precisam continuar no evangelho. You need to remain in the gospel. Muitas vezes a gente acha que o evangelho é a porta de entrada. Many times we think the gospel is the entryway, the door to enter. É o ABC da vida cristã. It's the ABC of Christian life. É aquilo que faz você entrar, começar. It's that which allows you to enter, to start. O que João está dizendo é que o evangelho não é só o ABC da vida cristã. What John is saying is that the gospel is not just the ABCs of Christian life. É a vida cristã inteira. It is the whole Christian life. Você continua precisando se arrepender todos os dias. You continue to need to repent daily. Você continua dependendo de Cristo todos os dias para viver. You continue depending on Christ daily to live. Cristo precisa ser o seu Salvador todos os dias. Christ needs to be your Savior every day. Você continua precisando negar a si mesmo todos os dias. You continue needing to deny yourself every day. E dependendo da graça de Deus todos os dias. And depending on the grace of God every day. Isso é o Evangelho. This is the gospel. João diz: permaneçam no Evangelho. John says, remain in the gospel. E em terceiro lugar, ele fala sobre permanecer em Cristo. In the third place, he talks about remaining in Christ. O significado, então, de permanecer em primeiro lugar é permanecer na igreja. The meaning, therefore, of remaining or persisting, it has to be with persisting in the church, Permanecer no Evangelho or remaining in the gospel, e permanecer essencialmente em Cristo. and remaining essentially in Christ. Veja como ele conclui o verso 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. See what he says at the end of verse 24. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you will also remain in the Son and in the Father. No verso 27 ele vai dizer: permaneçam nele. Verse 27, he says, remain in him. No versículo 28 ele diz: continuem nele. Verse 28, he says, continue in him. João está falando de uma ligação vital John is talking about a vital connection que deve haver entre o cristão e o seu Cristo. that must exist between the Christian and his Christ. Muitos de nós podemos estar ligados, como eu disse, à igreja ou à instituição, Many of us might be connected to the church, the institution, e não estar ligados em Cristo. and not be connected to Christ. João fala mais sobre isso quando ele escreve o seu evangelho. John talks more about this when he writes his gospel. Em João capítulo 15, a gente tem o famoso texto da videira. On John chapter 15, we have the famous text of the vine. Veja o que ele diz aqui nesse capítulo 15 de João. See what it says in chapter 15 of John. Jason vai ler e veja quantas vezes aparece a expressão permaneçam em mim. Jason will read and see how many times the expression remain in me will appear. I am the true vine and my Father is the gardener. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Essa imagem é muito interessante. This image is very interesting.
Você sabe que no tempo do Antigo Testamento, o povo de Israel era considerado como a vinha do Senhor. You know that in the Old Testament, the people of Israel were considered the Lord's vine, A vinha que o Senhor tinha plantado. the Lord's vineyard, the vineyard that the Lord had planted. Mas os profetas denunciaram que essa vinha, ela apodreceu. But the prophets denounced or revealed the fact that this vineyard had rotted. E Jesus vem e ele vai dizer, não apenas eu sou a videira. And Jesus comes and he says, not only am I the vine, Ele diz, eu sou a videira verdadeira. he says, I am the true vine. Porque Israel, enquanto vinha do Senhor, não era a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Because Israel, as the Lord's vineyard, wasn't the true vine. I am the true vine. A grande questão não é se você vai estar ligado a esse povo de Israel, mas se você vai estar ligado a mim. The great issue at stake is not whether you will be connected to these people of Israel, but whether you will be connected to me. Existe um livro muito interessante chamado A Treliça e a Videira. There's a very interesting book called The Trellis and the Vine. Esse livro foi escrito por dois pastores e um deles tinha uma videira no seu quintal. This book was written by two pastors, and one of them had a vine in his backyard. E ele observou que toda videira precisa de uma treliça. And he observed that every vine needs a trellis. A treliça é uma armação de madeira que dá suporte à videira. The trellis is a wooden frame that gives support to the vine. A videira vai crescendo em cima da treliça. The vine grows on top of the trellis. Mas é preciso entender que a treliça existe por causa da videira e não a videira por causa da treliça. But it is important for us to understand that the trellis exists for the vine, not the opposite. E esse livro fala sobre a igreja. And this book talks about the church. Em toda igreja nós temos a treliça e a videira. In every church we have the trellis and the vine. Toda igreja nós temos ministérios, nós temos budget, nós temos luz, nós temos som, nós temos projeção, uma série de coisas. In every church we have ministries and the budget and lights and projection and so on. Tudo isso é treliça. All of this is just the trellis. E o grande perigo que existe nos nossos dias é que a gente dê mais atenção e gaste mais energia com a treliça do que com a videira. And the great danger of our days is that we give more attention and spend more time on the trellis than on the vine. Veja o que ele diz numa parte desse livro. See what he says in a part of this book. Argumentaremos nesse livro que as estruturas não fazem o ministério se desenvolver, assim como a treliça não dá crescimento à videira, e que a maioria das igrejas precisa fazer uma mudança consciente do estabelecimento e manutenção de estruturas para o crescimento de pessoas que são discípulos, que fazem discípulos de Cristo. We will be arguing that structures don't grow ministry any more than trellises grow vines, and that most churches need to make a conscious shift away from erecting and maintaining structures and towards growing people who are disciple-making disciples of Christ. É possível a gente se apegar mais à treliça do que à própria videira. It is possible for us to hold more firmly to the trellis than the vine. É possível a gente se apegar mais às nossas próprias tradições religiosas do que à própria videira. It is possible for us to hold more firmly to our religious traditions than to the vine itself. É por isso que João está falando aqui sobre o significado da permanência como permanecer em Cristo. And it's for this reason that John is talking about the meaning of perseverance, being remaining in Christ. A treliça é muito importante, The trellis is very important, mas enquanto ela serve a videira, only insofar as it serves the vine. nós como cristãos não existimos para servir a treliça. We as Christians don't exist to serve the trellis. É a treliça que existe para nos servir como cristãos. The trellis exists to serve us as Christians. O nosso maior objetivo não é rodar uma igreja enquanto instituição. Our main objective isn't to run a church as an institution. O nosso maior objetivo é estar ligado a Cristo. Our greatest goal is to be connected to Christ.
Esse é o significado da permanência que João está dizendo. This is the meaning of remaining that John is talking Em about. primeiro lugar, permanecer na igreja. First of all, remaining in the church. Segundo lugar, permanecer na mensagem do Evangelho. Second of all, remaining in the gospel. E em terceiro lugar, permanecer vitalmente conectado a Cristo. And thirdly, to remain vitally connected to Christ. Nenhuma comunidade cristã sobrevive sem essa permanência. No Christian community survives without this perseverance or remaining. A grande questão é como isso é possível. The great issue is, how is this possible? João sabe que isso é impossível. John knows this is impossible. Nós somos pecadores. We are sinners. Nós somos fracos, We're weak, egoístas. selfish. Não sabemos viver em comunidade. We don't know how to live in community. Desistimos com facilidade. We easily give up. É por isso que João fala em segundo lugar dos meios. That's why John talks in the second place about the means. E veja o que ele diz no versículo 20. See what he says in verse 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. E veja o que ele diz no verso 27. And see what he says in verse 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in him. Existe uma unção. There's an anointing. E a pergunta é, que unção é essa? And what anointing is this? Que unção é essa que é tão importante para a gente permanecer, como João está dizendo? What anointing is this that is so important for us to remain, as John is saying? Que poder é esse What que power is existe this dentro de nós? that exists within us? João está falando que o que faz você permanecer não é aquilo que você faz, mas o que você tem. John says that what makes you remain is not what you do, but what you have. Você, enquanto cristão, tem algo extraordinário dentro de você. You, as a Christian, have something extraordinary within you. Isso pode ser muito perigoso, This can be very dangerous, porque a maioria de nós pode pensar que alguns têm essa unção especial. because many of us can think that some of us have this special anointing. Talvez um clero profissional. Maybe a professional clergy, E nós somos, então, aqueles que assistem. and we are then those who watch. Mas o que João está dizendo é que todos nós temos essa unção dentro de nós. But what John is saying is that all of us have this anointing inside of us. João está falando do Espírito Santo de Deus. John is talking about the Holy Spirit of God. E é justamente porque o Espírito permanece em nós que nós conseguimos permanecer em Cristo. And it is exactly because the Holy Spirit remains in us that we can remain in Christ. Porque se Ele não permanece, nós também não conseguimos permanecer. Because if He doesn't remain in us, we cannot remain. Você ama porque Ele te amou primeiro. You love Him because He loved you first. Você permanece nele porque Ele permanece em você. You remain in Him because He remains in you. É isso que faz toda a diferença na vida cristã. This is what makes all the difference in the Christian life. A gente não tem ideia do poder extraordinário que existe dentro de nós. We have no idea of the extraordinary power that exists inside of us. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem capacidade. Many times we think that we don't have the capacity. E de fato nós não temos. And in fact, we don't. Mas existe algo dentro de você que te capacita. But there is something inside of you that enables you Num momento difícil, in a difficult moment, num momento de decisão, in a moment of decision, no momento em que você é tentado a desistir. in a moment in which you are tempted to give up. Essa unção que existe dentro de você vai fazer você permanecer. This anointing that exists inside of you will make you remain, E você dará fruto. and you will bear fruit. E é pelo fruto que nós podemos conhecer a árvore. And it's by the fruits that we know the tree. Ou seja, o que João diz rapidamente aqui, o meio
para nós permanecermos é o Espírito Santo que vive em nós. So what John is saying here is that the means for us to remain is the Holy Spirit that is inside of us. E aí então ele dá o mandamento. And then he gives a commandment. Ele diz no verso 28, He says in verse 28, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. Uma vez que você sabe o que significa permanecer. Once you know what it means to remain. Permanecer na igreja, permanecer no evangelho e permanecer em Cristo. Remain in the church, remain in the gospel, and remain in Christ. Uma vez que você tem a unção de Deus dentro de você, Once you have God's anointing inside of you, então João diz, continuem. then John says, remain. É uma mensagem não apenas para uma pessoa individualmente. It is not a message just for one person individually. É uma mensagem para uma comunidade de cristãos. It is a message for a community of Christians. Portanto, o significado é comunitário. Therefore, the meaning is understood in community. Como comunidade, continuem. As a community, remain. E muitas vezes é difícil porque a gente se decepciona. And many times it's difficult because we are disappointed. Mas o que é maravilhoso é que a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo não nos abandona quando nós pecamos. But what is wonderful is that the Bible says that the Holy Spirit doesn't abandon us when we sin. Ele nos corrige. He corrects us. E eu quero terminar com uma citação desse livro. And I want to finish with a quote from this book. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, a German theologian, viveu num seminário com cerca de 20 estudantes de teologia durante 3 anos. lived in a seminary with 20 students of theology for 3 years. Esse era um seminário clandestino. This was an illegal or clandestine seminary. Ele fazia parte da igreja confessante da Alemanha, que fazia resistência ao regime nazista. He was part of the confessing church in Germany that resisted the Nazi regime. E em 1937, o regime nazista fechou o seminário. And in 1937, the Nazi regime closed that seminary. Mas durante 3 anos, Bonhoeffer viveu como um professor de 20 alunos, convivendo dia e noite ali naquele seminário. But for 3 years, Bonhoeffer lived with 20 students, day and night, in that seminary. E como fruto desses 3 anos de convivência, ele escreveu esse livro chamado Life Together. And as a fruit of these 3 years living with his students, he wrote this book, Life Together. É um livretinho pequeno, It's a small, short book, mas é extremamente profundo. but it's extremely profound. E ele fala aqui das suas experiências nesse seminário. And he talks here about his experience in this seminary. Você imagina o que significa conviver com 20 alunos durante 3 anos? You can imagine what it means to live with 20 students for 3 years. Quantos pecados vieram à tona? How many sins came to the surface? Quantas disputas por poder? How many power disputes? Mas eles simplesmente não tinham a opção de se separar. But they had no option. They didn't have the option to go separate ways. O inimigo lá fora era muito maior do que qualquer inimigo que eles podiam ter ali dentro. The enemy outside was way greater than any enemy they could have inside. Eles tiveram que aprender a conviver. They had to learn to live together. Eles tiveram que aprender a suportar um ao outro. They had to learn to bear with one another. Eles tiveram que aprender o significado de permanecer. They had to learn the meaning of remaining. E eu quero ler aqui, no nosso boletim de hoje, a gente tem um pequeno trecho desse livro. And I want to read here, but in our bulletin today we have a small section of this book. Essa seção que eu vou ler é apenas um pedacinho do 2º parágrafo e um pedacinho do último parágrafo. But in the section that I'll read is just a piece of the second paragraph and a piece of the last paragraph. Ele diz o seguinte: somente a comunhão que passa pela grande decepção, com seus maus e desagradáveis aspectos, começa a ser o que ela deve ser diante de Deus. Começa a apossar-se na fé da promessa recebida. Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por essa decepção, tanto melhor para ambas. Uma comunhão que não suporte e não sobreviva a uma tal decepção,
que se agarre a seu ideal quando ele é para ser destruído, perde na mesma hora a promessa de comunhão duradoura e se desmanchará mais cedo ou mais tarde. Está aqui primeiro. Only that fellowship which faces such disillusionment, with all its unhappy and ugly aspects, begins to be what it should be in God's sight, begins to grasp in faith the promise that is given to it. The sooner this shock of disillusionment comes to an individual and to a community, the better for both. The community which cannot bear and cannot survive such a crisis, which insists upon keeping its illusion when it should be shattered, permanently loses in that moment the promise of Christian community. Sooner or later, it will collapse. E por fim ele termina dizendo, mesmo quando pecado e desentendimento pesam sobre a comunhão, o irmão pecador não permanece sendo o irmão junto do qual estou colocado sobre a palavra de Cristo? Sobre a palavra de Cristo? Seu pecado não se torna um motivo para renovadamente dar graças por podermos ambos viver sobre o amor perdoador de Deus em Jesus Cristo? Não se tornará incomparavelmente salutar para mim a hora da grande desilusão, pois ela me ensina que nós dois jamais poderemos viver de palavras e obras próprias, mas unicamente daquela uma palavra e uma obra que de fato nos une, a saber, do perdão dos pecados em Jesus Cristo. E por fim, ele conclui com essa frase belíssima. Lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, nasce fulgurante o dia da comunhão cristã. He ends by saying, even when sin and misunderstanding burden the communal life, is not the sinning brother still a brother with whom I too stand under the word of Christ? Will not his sin be a constant occasion for me to give thanks that both of us may live in the forgiving love of God in Jesus Christ? Thus, the very hours of disillusionment with my brother becomes incomparably salutary, because it so thoroughly teaches me that neither of us can ever live by our own words and deeds, but only by that one word and deed which really binds us together, the forgiveness of sins in Jesus Christ. And he ends with this beautiful quote, when the morning mists of dreams vanish, then dawns the bright day of Christian fellowship. Isso é uma comunhão cristã. This is Christian fellowship. Pessoas que aprenderam a conviver. People who learn to live together. Essa igreja que nós vivemos, First Evangelical Free Church, é uma igreja especial. This church in which we live, First Evangelical Free Church, it is a special church. Nós temos irmãos e irmãs aqui que por décadas têm permanecido. We have brothers and sisters here who for decades have remained. Essa igreja já viveu momentos muito difíceis, alguns deles bem recentemente. This church lived many difficult moments, some of them very recently. Possivelmente, se eu perguntar se algum de vocês já teve alguma decepção na igreja, muitos levantarão a sua mão. If I asked, have you ever been disappointed with the church? Maybe many would raise their hands. Não foi assim, isso não foi diferente no tempo de João. This was no different in John's time. Isso não foi diferente no tempo de Bonhoeffer. This was no different in Bonhoeffer's time. Ao longo da história, a igreja tem enfrentado problemas e decepções. Throughout history, the church has faced problems and disappointment. Mas existem irmãos e irmãs entre nós que devem ser uma inspiração e um modelo para nós aqui dentro. But there are brothers and sisters among us who should be an inspiration and a model to us. Eu não vou citar nomes para eu não ser injusto. I won't quote any names, not to be unfair to anyone. Mas alguns que geralmente já têm a sua cabecinha branca. But some who have their gray hair, eles devem ser uma inspiração para nós aqui nessa igreja. They must be an inspiration to us in this church. Do que significa permanecer. Of what it means to remain. Ao longo de décadas. Throughout decades. Divisões. Divisions. Eles estão aí. They're here. Eles são exemplos do que significa permanecer. They're examples of what it means to remain. Que a gente aprenda
a ser uma igreja não apenas para nós, mas para gerações futuras. May we learn to be a church not just for us, but for future generations. Quem sabe eu vou ver as minhas filhas casando aqui. Maybe I'll see my daughters getting married here. Quem sabe vocês vão celebrar junto comigo. Maybe you will celebrate with me. Quem sabe eu vou ver aqui os meus netos. Maybe I'll see here my grandkids. Quem sabe alguma das minhas filhas vai ser uma board member dessa igreja. Maybe one of my daughters will be a board member in this church. Quem sabe eu vou ser enterrado aqui nessa igreja. Maybe my funeral will be here in this church. É interessante quando a gente pensa que a comunidade é para a vida toda. It is interesting when we think that community is for the whole life. E nós precisamos ter essa visão de longo alcance. And we need to have this far-facing vision, Saber que a gente tem irmãos e irmãs knowing that we have brothers and sisters que estão aqui com a gente. that are here with us. Nos momentos felizes a gente celebra junto. In the happy moments, we celebrate together. Nos momentos tristes a gente chora junto. In the sad moments, we cry together. Nos momentos de pecado a gente se perdoa um ao outro. In the moments of sin, we forgive one another. A gente corrige um ao outro. We correct one another. A gente vive na verdade. We live in truth. E a gente vai passando essa mensagem de geração após geração. And we take this message from one generation to the next. Essa é a igreja de João. This is the Church of John, Permanência. remaining. Esse é o sentido, o significado que nós estamos vendo aqui de comunidade. This is the sense and the meaning of what we are seeing here of community. Essa é a igreja que eu quero ver. This is the church that I want to see. E eu tenho certeza que é a igreja que você também quer ver. And I'm sure it's the church that you want to see. Uma comunidade de pecadores, A community of sinners, sem ideais de perfeição, without ideals of perfection, mas todos unidos e cobertos pela graça de Jesus. but all united and covered by the grace of Jesus. Vamos orar? Let's pray. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Lord Jesus, thank you because you are with us. Apesar dos nossos pecados, Despite our sins, apesar da nossa relutância, despite our reluctance, o Senhor não desiste de nós. you do not give up on us. A tua unção permanece em nós. Your anointing remains in us. Nos ajude nessa manhã a permanecermos em Ti, Help us in this morning to remain in you, a permanecermos juntos como irmãos, to remain together as brothers, a permanecermos no Evangelho, to remain in the gospel, que é a mensagem de salvação. that is the message of salvation. Não nos deixe desviar ou corromper o Evangelho. Do not let us deviate from or corrupt the gospel. Nos livra da religiosidade Deliver us from religiosity e nos ajuda a permanecer em Cristo, and help us to remain in Christ, na videira verdadeira. in the true vine. Que o nosso amor por Jesus seja maior do que o amor pela instituição. That our love for Jesus may be greater than the love for the institution. Que o nosso amor pelo irmão seja maior do que simplesmente manter a ordem da casa. That our love for our brother may be greater than the desire to keep order in the house. Nós precisamos de Ti. We need you. Queremos ser uma comunidade que permanece. We want to be a community that remains. Por décadas essa igreja tem permanecido. For decades, this church has remained. E nós louvamos o Teu nome pela inspiração e exemplo que vem de vários irmãos aqui. And we worship your name for the inspiration and example that comes from many brothers here. Que o Senhor nos ajude a passar esse legado para as próximas gerações. May you help us to pass this legacy on to the next generations. Em nome de Jesus aqui In oramos. the name of Jesus we pray. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. And may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ be over each one of us. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que nos acolhe como filhos, And the eternal love of God our Father that receives us as children. e que a unção do Espírito Santo permaneça sobre nós, And the anointing of the Holy Spirit may remain over us. para que nós permaneçamos em Ti, That we may remain in you, hoje e sempre. today and forever. Amém. Amen. Deus lhe abençoe. Temos um cafezinho gostoso ali fora. May God bless you. We have coffee outside. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, nós temos um presente para te dar. If you're visiting us for the first time today, we have a gift for you. Você pode procurar o nosso Welcome Center e falar ali com a Andrea e a Dot. You can go to our Welcome Center and talk to Andrea and Dottie. Elas vão poder dar esse presente para você. They can give you this gift.